Olá, você assim como eu cresceu com histórias sobre um Jesus paupérrimo, quase mendigo? Eu quero conversar com você sobre isso em poucos minutos. Antes, porém, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 2, versículos 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Preste muita atenção. Nós aqui no Ocidente e também parte do Oriente, crescemos com uma concepção de Jesus como sendo um homem muito pobre desde o nascimento. Na verdade, essa concepção foi criada, foi idealizada, foi fomentada e difundida pelo romanismo histórico, que queria que o povo se associasse ou se identificasse com um Cristo pobre, para que todos pudessem ver na pobreza uma virtude. Então, multidões fizeram voto de pobreza, enquanto a igreja antiga enriquecia, enquanto a igreja romanista crescia, ostentava. Isso é um paradoxo. Ou seja, eles estavam cerceando a mente das pessoas com a ideia de um Cristo pobre, para que todos pudessem se identificar com esse Cristo e deixar suas dádivas com a igreja desse Cristo. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Se não, vejamos, aqui está Jesus em uma manjedoura. Foi lá que ele nasceu, de fato. Mas o texto explica claramente por que Jesus nasceu em uma manjedoura. Ele estava com seus pais, José e Maria, que peregrinavam, viajavam. E naquele momento, na cidade onde pararam, não havia estalagens, porque era festa. Cada pessoa estava na sua estalagem, de forma que não haviam mais acomodações. Então conseguiram para o casal José e Maria, para que esta tivesse um filho, uma estalagem, um estábulo. E lá Jesus nasceu. Mas no mesmo instante que ele nasceu, algum tempo depois, 3 reis foram enviados pelo próprio Deus para servir esse menino. 3 reis trouxeram dádivas. Nós consideramos as dádivas como algo simbólico, místico. Mas na verdade, as dádivas trazidas, irmãos, foram incenso, ouro e mirra. Coisas preciosas, coisas caras. E por que os reis trouxeram aquilo para o menino? Para supri-lo até no mínimo a sua adolescência. Porque de fato o garoto precisava de suprimento e Deus cuidou dele desde pequeno. Aliás, naquela época, a carpintaria era uma profissão muito boa, que rendia bastante. E Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro aos 30 anos de idade, depois de trabalhar dos 12 aos 30 com seu pai José na carpintaria. Jesus foi-se. Jesus foi cumprir seu ministério. Foi ao Rio Jordão, ali foi batizado por João Batista e dali foi cumprir sua vocação e seu chamado. A Bíblia diz que ele adquiriu uma casa, uma residência em Cafarnaum, uma casa de praia. Você pode dizer, mas Jesus disse que as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo sobre não ter parada. Jesus era um itinerante, ele não ficava em um lugar só. Ele tinha uma casa, isso está expresso nos 4 evangelhos, a casa de Jesus. Sabe aquela casa onde os 4 amigos furaram o teto e desceram seu amigo paralítico? Aquela casa não era de Pedro, era de Jesus. Então entenda, Jesus tinha casa na beira da praia. Outro mito é que nós entendemos que Jesus parece que multiplicava pães o tempo todo e por isso supria 12 homens que andavam com ele. Mas não, meus irmãos, Jesus não multiplicava pão todo dia. Jesus tinha que sustentar 12 bocas, fora algumas outras mais. E ele fazia com recursos,
com suprimentos dados. Aliás, que pobre que tem tesoureiro. Que pobre que tem tesoureiro. Jesus tinha um tesoureiro do seu ministério. Era Judas. Quero lembrar você também que em Lucas capítulo 8 está escrito que as mulheres ricas serviam a Jesus com seus bens. Ou seja, havia um staff, havia uma administração, havia um ministério bem suprido financeiramente. Jesus não era pobre. Em momento algum, Jesus foi pobre. Eu quero que você entenda também por que os soldados romanos, na morte de Jesus, brigariam pelas roupas de Jesus, pelas vestes dele. Se fosse algo desprezível ou algo de um pobre. Não, Jesus não era pobre. Aliás, quando o tesoureiro Judas censurou Jesus por receber a oferta da mulher do vaso de alabastro, Jesus disse: deixai-a, não impeçais. Os pobres sempre tereis convosco, mas a mim não. Com essa palavra, ele estava obviamente distinguindo-se da classe pobre, não dizendo que não os amava e não os aceitava. Ele estava dizendo: cuidem deles, ajudem. Jesus sempre incentivou a igreja a cuidar dos pobres. Mas eu quero que você se lembre do que o salmista Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Presta atenção, pobreza não é virtude, pobreza não é santidade, pobreza nem sequer é algo bom. Mas Jesus espera que nós cuidemos dos pobres. E sabe, nós como filhos de Deus somos prósperos, somos supridos. Não diz respeito àquela teologia da prosperidade, diz respeito à prosperidade. A prosperidade é nós, como povo de Deus, temos tudo o que é necessário para esta vida e para a próxima. Então, não se engane mais. Jesus não era um pobrezinho. Jesus foi um homem altamente suprido pelo Pai Celestial. E ele estava aqui para mostrar para nós como viver um estilo de vida suprido, com todo o favor de Deus, toda a provisão necessária e ainda assim, com humildade e com simplicidade. Essa é a lição que o Cristo do Natal nos deixa. Simplicidade, humildade. Não, ele não é o pobrezinho que nasceu em Belém. Ele é um homem de Deus, ele foi um homem de Deus e agora ele está sentado à destra de Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso e ele quer que você entenda que agora, como parte da família de Deus, se você é um cristão, então você pode ser amplamente suprido nesta terra e nesta vida, como ele foi suprido. Então, considerando as coisas que eu falei e que estão na Bíblia Sagrada, é fácil afirmar: Jesus não era pobre. Jesus era um homem altamente suprido e favorecido pela mão de Yahvé Jiré. E que no próximo ano que está se aproximando, você entenda essas coisas e viva, experimente o favor de Jeová Jiré. Deus em Cristo te abençoe.